gente muitas vezes fica em busca de um alimento ou suplemento mágico, mas esquecemos do básico. E se eu te dissesse que tem um componente alimentar que reduz seu risco de câncer, de diabetes, de doença cardiovascular, ajuda a emagrecer e ainda reduz em mais de 10% suas chances de morrer. E mais, em geral, eles são bastante baratos. Se liga nesse vídeo agora no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP, e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Não esquece, esse é o momento, se você não está inscrito, já clica aí no inscreva-se e também no curtir. Isso ajuda o YouTube a considerar o nosso conteúdo relevante, a mostrá-lo para mais pessoas e ajuda o nosso canal a crescer. Assim como você compartilhar esse vídeo com seus amigos, falar do canal Fala Lu para as pessoas. Isso é muito importante pra gente e eu agradeço bastante. Vamos então falar sobre este alimento surpreendente e um pouco menosprezado aí pelo oba-oba nutricional. Quem adivinhou qual é? São as fibras. Pois é, as fibras. Muita gente deve pensar nas fibras como algo importante para ajudar a gente a ir no banheiro, fazer cocô. Embora a fibra de fato seja bastante importante para prevenir e tratar a constipação, esse não é o principal motivo pelo qual você deve consumir fibras. As fibras vão fazer você viver mais. Mas afinal, o que são fibras? As fibras alimentares são compostos de origem vegetal, correspondente às partes comestíveis de plantas ou carboidratos que, quando são ingeridas, são resistentes à hidrólise, à digestão e à absorção no nosso intestino delgado. Além disso, elas sofrem fermentação completa ou parcial no nosso intestino grosso. Elas eram divididas em fibras solúveis e fibras não solúveis ou insolúveis. Qual é a fibra solúvel? A fibra solúvel é aquela que em água forma um gel de alta viscosidade e que apresenta alta fermentação. Nessa divisão, que era feita antigamente, a gente tinha então as fibras não solúveis. As fibras insolúveis, elas não se dissolvem em água e elas formam uma mistura menos viscosa, exatamente por ela não se dissolver na água. E ela não apresenta grandes taxas de fermentação lá no nosso colo. Elas vão permanecer intactas e aí elas fazem esse efeito mecânico no trato gastrointestinal, vai aumentar aí a formação de massa de bolo fecal, aumentando a quantidade de fezes. O que se viu é que dependendo do microbioma, ou seja, das bactérias que vivem no intestino de cada um, elas vão ser mais ou menos capazes de digerir diferentes tipos de fibra. Hoje em dia, então, não se recomenda mais essa divisão de solúvel e insolúvel, já que algumas fibras que são consideradas insolúveis podem ser facilmente fermentadas, dependendo da flora da pessoa, enquanto que determinados tipos de fibra solúvel não agem na absorção de glicose e lipídios para outras pessoas. A OMS hoje não recomenda mais o uso dessa divisão de fibra solúvel e insolúvel, mas sim das chamadas famílias de fibra. E aí a gente tem alguns exemplos e aqui são as famílias de fibras. Nós temos as pectinas, que são fibras das frutas como maçã, goiaba, limão, laranja. Nós temos as gomas, por exemplo, farelo de aveia, farinha de aveia, farelo de cevada, goma. A gente tem a família beta-glucana, que entra aveia e cevada. A gente tem a família da inulina, aí entra chicória, alho, aspargos, alcachofra. A gente tem as mucilagens, aí entra linhaça, chia, as algas. A gente tem a família das ligninas, aí entram vários grãos integrais, ervilha, aspargo. A gente tem a família da celulose, aí são, por exemplo, frutas com casca, a farinha do trigo, as farelos e as oleaginosas, por exemplo, as amêndoas, as castanhas, as nozes. E a gente tem também as hemoceluloses, por exemplo, farelo de trigo, soja, centeio. E por fim, as chamadas FOS, fruto-oligosacarídeos, e as inulinas, que aí entra alcachofra, chicória, alho, alho poró, aspargos, biomassa de banana verde, banana, cebola. E aí são famílias diferentes com características semelhantes. E é dessa forma que hoje em dia as fibras são classificadas, mas ninguém precisa saber disso, só saber que esses são exemplos e bons exemplos de alimentos que contêm quantidades de fibra. A quantidade de fibra que o nosso organismo não vai digerir, porque não tem enzima capaz de fazer essa digestão, vai ser útil para os nossos probióticos, que são aquelas bactérias que vivem lá no nosso intestino. Eu falei sobre elas no vídeo aqui sobre probióticos. Por isso, essas fibras são chamadas de prebióticos, que são alimentos para a nossa flora. A gente sabe que esse processo
é o que leva à fermentação da fibra, produzindo flatulência, que é a produção de gases, e às vezes até um desconforto abdominal. Mas em geral, essa flatulência, esse desconforto vai desaparecer à medida que o seu corpo e seu organismo se adapta à fermentação e ao uso aí dessas fibras como prebiótico. Agora a gente passa para a próxima questão, que é: quanto de fibra eu devo consumir por dia? A OMS e os pesquisadores, baseado nos estudos mais recentes, recomendam o consumo médio de 14 gramas para cada 1.000 calorias que você consome. Obviamente, a quantidade de calorias que você deve consumir vai depender do seu peso, do seu tamanho, da sua atividade física. Mas numa dieta aí de 2.500 quilocalorias por dia, você deveria consumir, então, 25 gramas de fibra. Quais são os benefícios da ingesta de fibra para a nossa saúde? Se liguem que são muito importantes. Primeiro, para a saúde do nosso intestino, isso é o que todo mundo em geral se lembra. A gente precisa consumir fibra, porque ela é prebiótico, então vai ser usada aí como alimento para a nossa microbioma, para fazer com que nossa flora intestinal esteja saudável, e a flora intestinal é bastante importante. Essas fibras, que são substrato aí para a nossa flora intestinal, vai fazer com que a flora produza ácido graxo de cadeia média. Esse ácido graxo vai ser absorvido pelo nosso corpo e vai lá para os nossos fígados, trazendo uma série de efeitos positivos. Além disso, as fibras também reduzem o tempo de contato entre potenciais carcinogênios e as nossas células da mucosa do intestino. Vai também aumentar o volume das fezes, a massa fecal e a viscosidade, favorecendo aí o trânsito intestinal, o bom funcionamento do nosso intestino. Aqui também tem uma coisa bem interessante que deve ser lembrada, que é o uso da fibra para tratamento da constipação. Quem não viu ainda, a gente tem vídeo aqui no canal sobre constipação, vou deixar o link aqui para vocês, e lá eu explico exatamente as melhores estratégias para usar a fibra para tratar esse problema super comum. Lembrando que, então, a fibra vai melhorar os movimentos gastrointestinais, a peristalse, por aumentar não só a quantidade, o bolo de fezes, mas também a viscosidade, deixando as fezes mais macias, mais molinhas. A gente vai eliminar aquele cocô de pedrinha. Próximo benefício número 2 é redução da glicemia, redução do colesterol e, consequentemente, redução de diabetes tipo 2 e doença cardiovascular. As fibras reduzem a absorção de colesterol pelo nosso intestino delgado e também aumenta a excreção de bile pelo fígado. Juntando essas duas coisas, a gente tem um benefício super interessante para a doença cardiovascular. A gente vai ter uma diminuição do risco de doença coronariana. O estudo mostrou que um consumo de 7 gramas por dia a mais de fibra leva a uma redução de 9% no risco de desenvolvimento de doença cardiovascular. Além disso, as fibras também diminuem a pressão arterial. Para a diabetes, o que vai acontecer? Ela tem um efeito aumentando a sensibilidade do nosso corpo à insulina e também diminuindo a velocidade de absorção da glicose ali no nosso estômago. Quando a gente come qualquer carboidrato junto com fibra, o pico de glicose, o pico de açúcar no sangue é menor e mais lento. Isso reduz as chances de desenvolvimento de diabetes tipo 2. O efeito número 3 é para a melhora da saciedade e, consequentemente, nos ajudar a emagrecer. Uma dieta rica em fibra leva a um esvaziamento gástrico mais lento. Nosso estômago demora mais tempo para esvaziar. Isso vai aumentar o tempo necessário para a digestão de alimentos, o que traz mais saciedade. Além disso, os estudos já mostraram que essa redução do esvaziamento gástrico leva a uma redução do total calórico ingerido nas refeições. Ou seja, quando você come bastante fibra, você consegue comer menos quantidade de calorias e isso te ajuda a emagrecer. Número 4, redução do risco de câncer. Quais são os cânceres que já foram estudados com bons resultados? Mama, estômago e cólon. Tem uma série de estudos mostrando o impacto da ingesta de fibra nesses cânceres, que são dos mais comuns. 3 meta-análises bastante recentes, que eu deixo aqui para vocês na descrição, mostrou que um aumento de 10 gramas de fibra por dia foi associado a uma redução de 5% de câncer de mama, 10% nos cânceres de cólon e até 44% no risco de desenvolvimento de câncer de estômago. Ou seja, só por isso já vale muito a pena aumentar a ingesta de fibra na sua vida. Próximo item, número 5, é inflamação. A ingesta de fibra alimentar está associada a níveis mais baixos dos marcadores inflamatórios. Lembra que eu já falei aqui no canal sobre inflamação? Como é que a gente mede de verdade a inflamação? Então vai reduzir proteína C reativa, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, ou seja, marcadores reais de inflamação no nosso corpo. E lembra daquela ação das fibras na produção de ácido graxo? Aqueles ácidos graxos que são produzidos no intestino quando a gente tem fibra, os ácidos graxos de cadeia curta, vão permitir a fermentação da fibra alimentar pela nossa microbiota e vai fazer um funcionamento regulador dessas ações anti-inflamatórias. Então é esse mecanismo da interação da fibra com a nossa flora, traz essas ações anti-inflamatórias que são super importantes. E por fim, a ação
informação que eu acho mais interessante, que na verdade é um misto de tudo isso, é que consumir fibra vai fazer com que a gente viva mais. Uma meta-análise de 2014 que incluiu 7 estudos com mais de 900 mil indivíduos mostrou que, quando eles compararam um grupo que tinha uma alta ingesta de fibra, e aí em média foi 27 gramas por dia, com um grupo que tinha uma baixa ingesta de 15 gramas por dia, o risco de óbito no grupo que tinha melhor ingesta de fibra foi 23% menor do que no grupo que consumia pouca fibra. Para os homens, essa associação foi ainda mais importante que para as mulheres. O estudo mostrou também que o acréscimo de 10 gramas por dia na dieta de fibra reduziu o risco de óbito em 11%. Uma outra meta-análise de 2015 incluiu mais estudos, foram 17 estudos, mais de 1 milhão de pessoas, e mostrou exatamente os mesmos resultados. 10 gramas de fibra a mais por dia levou uma redução do risco de óbito de 10%. Muito interessante, muito significativo. Mas o que você pode fazer então com esse seu tempo extra de vida? Eu sugiro aqui que você inclua, por exemplo, a prática de atividade física. A gente sabe que a atividade física, o esporte, é outra ferramenta incrível para melhorar a longevidade. Aí você vai somar fibra com o esporte. E para ajudar você na prática do esporte, um dos parceiros aqui do canal desde o início é o Trilo. E o Trilo desenvolveu uma bermuda super versátil para quem pratica esporte. Pode ser caminhada, corrida, ciclismo, academia. Ela é bem confortável, tem bolsos bem grandes, dá para você levar seu celular, sua chave, o que mais você precisar. E essa bermuda nova que acabou de ser lançada tem mais segurança ainda pela tecnologia refletiva, que vai te tornar mais visível nas atividades externas com baixa intensidade de luz. Para quem acompanha o canal, tem link aqui na descrição. Clica no nosso link e use o cupom FALALU que você vai ter 10% de desconto na compra das bermudas Trilo. Se você não conhece, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agora, por fim, uma pergunta que muita gente tem. Será que é ruim consumir muita fibra? A gente sabe que excesso de fibra pode te trazer a inchaço, produção excessiva de gases e esse desconforto intestinal por conta disso. Mas isso só acontece quando a quantidade de fibra é realmente muito grande. Por exemplo, 70 gramas ou mais por dia. Em geral, quantidades abaixo disso são bem toleradas, principalmente que se você não está acostumado a comer muita fibra, você vai fazer um aumento gradual. Não é para quem come 15 gramas por dia, de repente passar para 50. Aí sim, você vai ter desconforto. Mas se você for gradualmente aumentando a quantidade de fibra na sua dieta, você vai conseguir aumentar uma quantidade muito significativa, sem grandes desconfortos. E para quem quer fazer uma inserção bem saudável, sem qualquer desconforto, de forma equilibrada, conhecendo variações de forma de ingesta de fibra, eu sugiro o apoio de um profissional nutricionista que vai te ajudar com certeza a melhorar seu consumo de fibras. O segredo para uma boa ingesta de fibra é diversificar a alimentação. Consumir frutas, vegetais, grãos, cereais integrais. Para quem come pouca fibra, gente, se lembra desse dado. Aumentar só 10 gramas de fibra por dia, que não é muito, que pode ser feita com uma variedade enorme de alimentos, alguns muito baratos, vai reduzir em 10% a sua mortalidade, porque diminui sua chance de desenvolver câncer, doença cardiovascular, diabetes e, além disso, te ajuda a manter o peso, já que a gente sabe que a obesidade também é um fator de risco. Diferente de vários itens que a gente já falou aqui no canal, que são meio controversos, carne, ovo, leite, onde tem benefícios e malefícios em diferentes estudos, não há um estudo sequer que não mostre a fibra como algo benéfico para a nossa saúde. Por isso que eu falo que esse é um alimento mágico e que é meio menosprezado aí, porque talvez ele seja comum, não seja muito caro. Ou seja, invista na fibra e me contem, vocês já sabiam realmente de todos esses benefícios nas fibras? Vocês acham que agora que vocês já sabem, com esses estudos todos aqui na nossa descrição, mostrando esses benefícios super robustos, você vai caprichar mais na sua ingesta de fibra? Aproveita, manda esse vídeo para os seus amigos. Eu tenho certeza que tem muita gente aí desprezando um pouquinho as fibras e que depois desse vídeo vai ter um novo olhar sobre o seu consumo. Quem apoiou esse vídeo foi o Trilo, parceiro do nosso canal. Não se esquece, tem link de inscrição aqui no nosso vídeo.